1 Coríntios capítulo 9, o tema que nos foi proposto é exatamente esse: somos privilegiados, somos responsáveis. E tomamos como premissa o capítulo 9 de 1 Coríntios. Nós leremos na porção final, desde o versículo 15 até o versículo 27. Primeiro Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 15, que diz assim o texto: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uma breve palavra de oração. Querido e soberano Deus, Pai e Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome com gratidão em nossos corações pela Sua palavra. E graças porque temos a Sua palavra na nossa língua materna, o português. Graças, Senhor, por este tempo que junto podemos ler e meditar na Santa Escritura. Rogamos-te, Senhor, ilumina-nos. Senhor, a mim que estarei transmitindo a Sua palavra, aos irmãos que estarão ouvindo, que o Seu Espírito em tudo esteja operando, Senhor, e que o Senhor fale à Sua igreja, a despeito do mensageiro nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cerca do ano 55 da era cristã, aproximadamente, foi quando Paulo, desde a cidade de Éfeso, escreve a igreja que estava em Corinto, e ele tem ali alguns objetivos, alguns propósitos muito específicos na sua epístola. Ele traz ali algumas verdades fundamentais que são tratadas
na carta, na epístola, respondendo algumas perguntas que os irmãos lhe fizeram, ele então deve tratar com aquela igreja questões muito importantes, no intuito de que a igreja estivesse unida e não dividida. Ele traz ali instruções da parte de Deus, no afã de dizer que a liberdade cristã, ela deve ser exercida, mas de tal maneira que proteja aqueles que são fracos na fé. O apóstolo Paulo, ele trata nessa epístola de questões eclesiológicas. Ele trata ali da eclesiologia, exortando a igreja de como deveria ser a ordem no culto, exortando a igreja sobre a adoração e o exercício dos dons espirituais, como eles devem ser respeitados e como deve ser feito para honrar a Deus e aos irmãos. Ele fala ainda também, nessa epístola, de questões escatológicas, quando ele fala sobre a realidade da ressurreição corpórea e futura dos crentes. Isso é uma parte essencial do Evangelho. Então, Paulo traz ali uma série de instruções e, como disse, respondendo também algumas questões que lhe fora enviado por parte da igreja, questões sérias. No capítulo 8, é o contexto anterior do texto lido, nesses 3 capítulos, 8, 9 e 10, Paulo ele vai tratar aqui, depois de discutir sobre a questão da idolatria e da liberdade cristã, em relação à questão de comer ou não comer carne oferecida aos ídolos, ele passa então a se aprofundar ainda mais nessa questão. Então, partindo desse contexto aqui no capítulo 8, nós vemos que Paulo ele exorta sobre o princípio do amor, o princípio do amor que deve ser abnegado, não é, na vida cristã. E ele ressalta que isso é tão importante que ele trata no capítulo 8, no capítulo 9, amplamente, detenidamente essa questão. Ele ainda inclui, nesse contexto aqui, uma defesa do seu apostolado, quando ele fala sobre a análise da liberdade cristã, usando a sua conduta pessoal como exemplo. Porque, na verdade, irmãos, os coríntios, eles agiam como se eles já tivessem alcançado uma posição especial que os habilitava a comportar-se de tal maneira sem se preocupar com os seus semelhantes. Então, Paulo declara que a liberdade cristã, ela deve ser limitada pela dedicação espiritual. A liberdade cristã, ela deve ser pautada pela piedade, ela deve ser regida pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo. A lógica de Paulo aqui no capítulo 8, né, no contexto do texto lido, a lógica é a seguinte: se ele, como um legítimo apóstolo do Senhor, se ele podia se privar de seus vários privilégios apostólicos, como, por exemplo, a assistência material enquanto pregador do Evangelho, então os irmãos coríntios, por sua vez, também deveriam estar dispostos a renunciarem a alguma expressão pessoal de liberdade, como, por exemplo, o comer carne ou não comer carne. E daqui nós extraímos uma grande lição para nós, que a liberdade do cristão não é baseada nos seus direitos, mas sim no amor ao próximo. Essa é uma primeira grande questão abordada por Paulo no capítulo 8. Mas ele continua tratando desse assunto, sobre a questão dos direitos pessoais, versus o amor e versus a liberdade cristã, pois, como disse, os irmãos da igreja em Corinto, eles eram, irmãos, extremamente apegados aos seus direitos. Eram assaz aferrados aos seus direitos pessoais, sem se importarem com o amor ao próximo e com os irmãos mais débeis na fé. Por isso, Paulo aponta para os princípios da ética cristã, como o amor e a liberdade pela graça. Ele resume esse princípio
Tome cuidado para que esta vossa liberdade, de alguma forma, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Está no capítulo 8, no versículo 9. E essa é uma outra lição prática e oportuna para todos nós, porque nossos direitos terminam quando de outra pessoa é ofendido. Paulo faz uma advertência muito séria e muito solene para todos nós hoje em dia. Pois se nós agirmos no nosso cotidiano, usando da nossa liberdade cristã, mas se nas nossas práticas nós escandalizamos os nossos irmãos mais fracos na fé, será que estamos agradando a Deus? Então, se pudéssemos resumir o capítulo 8, seria essa questão da liberdade e do amor a Deus e ao próximo como premissa da vida cristã. De modo que ele adentra no capítulo 9, e como síntese nós podemos dizer aqui que Paulo, ainda lidando com o problema da carne oferecida aos ídolos, do contexto anterior, ele afirma o seguinte: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aqui no capítulo 9, Paulo traz como ilustração de tudo que ele pregou no capítulo anterior, a sua própria vida como exemplo. E esse capítulo 9 não é uma digressão escrita em defesa própria. Não, mas é uma ilustração dos privilégios que ele tinha enquanto apóstolo, como homem liberto, dos quais ele abre mão, ele renuncia esses privilégios em benefício do próximo. Aquele típico homem do conhecimento lá de Coríntios 8, 9 e 10, que insiste no completo exercício dos seus direitos, sem consideração alguma para com seus pares mais fracos, Paulo aponta então um caminho melhor, um caminho mais excelente, mais piedoso, do que fazer valer os seus próprios direitos, sem se preocupar com os demais. E o caminho que Paulo aponta, meus irmãos, no capítulo 8, no versículo 13, está escrito: nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar ao meu irmão. Ou seja, o apóstolo aos gentios, ele demonstra na sua conduta diária esse sacrifício pessoal em favor do seu irmão. A sua conduta demandava renúncia. E renúncia é a palavra-chave do capítulo 9. Renúncia dos seus direitos, dos seus privilégios. Mas ele fazia isso para exercitar um outro exercício piedoso, um bem mais sublime, que era de, por todos os modos, tentar ganhar o maior número de pessoas possíveis. Renúncia é a palavra-chave do capítulo 9. E aqui nós temos, irmãos, uma grande lição para todos nós. Porque se renúncia foi uma realidade para Paulo lá no seu tempo, hoje para nós não é diferente. Especialmente nessa geração que nós estamos vivendo, como bem disse o pastor Jefferson na introdução da mensagem, uma geração que, meus irmãos, é tão egocêntrica, tão marcada pelo hedonismo, pelo individualismo, mas que nessa noite a palavra do Senhor, ela venha nos exortar e ela venha nos encorajar a olhar para o exemplo de Cristo em primeiro lugar e também para o exemplo de Paulo e aprendermos com ele essas lições de amor a Deus, de amor ao próximo e de renúncia. Isso foi necessário na época de Paulo e também o é para nós hoje em dia. A renúncia, meus irmãos, faz parte da vida cristã e principalmente na vida missionária. Não se faz missões sem renúncias. Guarde isso na sua mente e no seu coração. E com este pano de fundo em mente, e olhando para o tema da nossa conferência, somos privilegiados, somos responsáveis, voltemos então a nossa atenção para o texto lido, dando ênfase no versículo 16. E eu então enfatizo e te convido a ler novamente o verso 16, que diz: se anuncio o Evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E com isso em mente, pensemos então, afinal, por que nós somos privilegiados? Por que nós somos privilegiados? Em primeiro lugar, meus irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos privilegiados porque há um chamado de Deus para isso. Há um chamado de Deus para isso. A palavra obrigação, que aparece aqui no versículo 16, existem 17 ocorrências dela no Novo Testamento. E no original ela traz aqui uma ideia de compulsão. Uma imposição que seja pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever, mas sempre com referências ao benefício de alguém. É algo que deve ser realizado invariavelmente. Tem que ser feito necessariamente, forçosamente. Por isso mesmo, Paulo vai dizer lá aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 14, que ele se sentia devedor e que ele estava pronto a anunciar o Evangelho. Por causa deste peso, desta imposição diante do chamado de Deus. E para nós falarmos do chamado específico do apóstolo Paulo, nós precisamos reportar a Atos capítulo 9. E quero trazer à sua memória, lá está detalhadamente o chamado de Deus para Paulo, primeiramente a conversão, e logo em seguida, quase que simultaneamente, o chamado de Deus para o seu comissionamento, um chamado pontual, um chamado específico para que ele fosse então o apóstolo aos gentios. Por isso Paulo tinha esse senso de obrigação de anunciar o Evangelho de Deus. Ele tinha consciência do seu chamado. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Meus irmãos, que senso de responsabilidade missionária! Que consciência evangelizadora! Ó, que o Senhor se agrade de Deus nessa noite e venha encher os nossos corações deste ardor evangelístico. Que Deus se agrade de nós nessa noite e durante esses dias dessa 22ª conferência, que o Senhor se compadeça de nós, desta igreja, meus irmãos, e venha insuflar em mim e em você, no meu e no seu coração, que Ele venha imprimir essa visão missionária de Paulo. Que esse peso, que essa paixão paulina por anunciar o Evangelho encha os nossos corações e as nossas mentes, e que como Paulo, nós possamos sair daqui dizendo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Mas percebam, ninguém merece crédito por fazer a sua obrigação, não é mesmo? Ninguém merece crédito por fazer o seu dever. Paulo sabia muito bem disso, tanto que ele disse: me é imposta essa obrigação. Sem dúvidas, ele está se referindo à sua missão especial recebida lá em Atos capítulo 9. Ele havia sido um vaso escolhido para levar o nome de Cristo diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Ele havia sido separado pelo Espírito Santo para esse trabalho especial. Portanto, seria impossível fazer outra coisa, a não ser pregar o Evangelho, sem se rebelar diretamente contra Deus. Meus amados irmãos, como cristãos reformados, nós cremos e cremos piamente que hoje em dia não há mais apóstolos. Não no sentido bíblico, no sentido neotestamentário. Como alguém costuma dizer aí nas redes sociais, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque entendemos que os apóstolos foram única e exclusivamente aqueles que o Senhor chamou, que presenciaram a ressurreição corpórea de Cristo, que vivenciaram os ensinamentos, que
não há outros que os possa substituir. Entretanto, meus amados irmãos, há uma ordem específica e pontual para os verdadeiros discípulos de Jesus, que a teologia e a missiologia vai chamar de grande comissão. Essa sim, não foi exclusiva, não foi restrita aos pais da igreja. A grande comissão que foi dada pelo nosso Senhor, ela tem cruzado os séculos, tem atravessado os anos, tem perdurado até hoje, tem perpassado a história, tem chegado até nós. A grande comissão do Senhor Jesus Cristo. E é bem verdade que durante muito tempo tem sido colocado uma ênfase no ide, talvez por conta da versão do evangelista Marcos. Mas a tônica da grande comissão, à luz de Mateus 28, não está no ide, mas sim no fazei discípulos. Indo, pregando, ensinando, batizando, fazei discípulos. E essa ordem do Senhor Jesus Cristo, de fazer discípulos, ela diz respeito a mim e a você. Por isso, meus irmãos, nós somos privilegiados. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós cremos piamente que Deus continua chamando vidas para cumprirem o seu mandato, para cumprirem o seu decreto, para cumprirem o seu propósito. Deus continua chamando homens, mulheres, aos quais Ele elegeu, aos quais Ele, na sua economia, escolheu, Ele chamou, e Ele chama, e Ele comissiona, Ele capacita, Ele adestra, Ele envia. O mesmo Jesus que disse para ir, Ele também disse, estou convosco. Então, meus irmãos, esta é uma verdade bíblica, que nós precisamos enfatizar nesta noite, que Deus continua chamando para a sua obra. E o chamado de Deus, ele tem 3 características, pelo menos. Ele é um chamado pessoal, ele é um chamado irresistível e ele é um chamado intransferível. O chamado de Deus, ele é pessoal, porque Deus chama pessoas. Ele não chama estruturas, Ele não chama organizações, Ele não chama denominações, Ele não chama agências missionárias como a PMT, a Além e tantas outras, não. Ele chama indivíduos, homens, para fazer deles arautos, proclamadores do Evangelho, homens e mulheres, discípulos fazendo discípulos. Mas o chamado de Deus também, em segundo lugar, ele é irresistível, porque é Deus quem chama. E se nós cremos, meus irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele é. Se nós cremos que Deus é o Rei do Universo, e Ele de fato é, então, como desobedecer ao Rei? Como não acatar a ordem do dono do Universo? O chamado é irresistível, tanto para a salvação, enquanto eleitos do Senhor, como também para cumprir o ministério e obedecer à grande comissão. Mas o chamado de Deus, em terceiro lugar, ele é intransferível, meus irmãos, porque Deus chama e trata com pessoas. E em toda a Escritura nós vemos isso. Deus escolhendo, chamando pessoas com funções específicas, com ministérios específicos. Deus chamando pessoas para cumprirem propósitos especiais, em momentos específicos, em lugares específicos da história. A história da igreja, a história de missões, antiga e recente, ela está repleta de nomes de homens e de mulheres de Deus, os quais Ele chamou e os comissionou para uma obra específica. Deus chamou um dia um jovem, numa capela bem pequenininha, enquanto o seu professor de teologia pregava uma mensagem missionária. Deus despertou aquele moço e colocou nele esse ardor missionário, e ele, desde aquele momento, desejou e anelou no seu coração a ir para um dos lugares mais longínquos de sua terra e mais difíceis de ser alcançado daquele tempo. De modo que aquele jovem terminou a sua formação teológica, terminou os seus preparativos,
tomou um barco da cidade do interior do seu país, foi para uma capital e lá embarcou num navio transatlântico, cruzou os oceanos, singrou os mares e no dia 12 de agosto de 1859, Ashbel Green Simonton aportou no Rio de Janeiro, trazendo para a nossa terra a fé reformada e plantou aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil. E você está aí hoje, eu estou aqui hoje, porque um jovem ouviu o chamado de Deus e o atendeu, porque ele tinha consciência de que era privilegiado, mas que também era responsável. Por que somos privilegiados? Em primeiro lugar, porque Deus é quem chama. Deus decretou, meus irmãos, que o meio ordinário para que os seus eleitos sejam alcançados é mediante a pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10. E o próprio Deus, veja isso, o próprio Deus nos escolheu e nos envolveu nesse ministério de proclamação da salvação aos perdidos. Ele nos convida para participar da sua missão, aquilo que a teologia vai chamar de Missio Dei. Esta participação da igreja na Missio Dei, também classificada como Missiones Ecclesiae, isso nada mais é que a igreja como um todo, participando na missão de Deus. Isso é lindo, meus amados irmãos. É Deus que nos deu esse privilégio. É Deus que nos deu essa honra. Ele é o dono da seara, de acordo com Mateus 9:38. Se lembram do texto? Rogai, pois, ao Senhor da seara. A seara tem um dono. A seara tem um amo, ela tem um dono. E esse Deus, que é o dono, Ele mesmo nos chama, nos convoca e nos envolve na sua missão. Que fique bem claro nesta noite. A missão é de Deus, mas Ele decidiu, na sua economia, na sua graça, na sua mercê, Ele decidiu envolver a sua igreja. E isso constitui, portanto, um grande, maravilhoso privilégio para todos nós. Somos privilegiados porque Deus nos chamou. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós somos privilegiados porque o Evangelho nos transformou. Somos privilegiados porque o Evangelho nos transformou. E agora, como disse Paulo no versículo 23 do capítulo 9, somos cooperadores com Ele. No versículo 16 que nós lemos e enfatizamos, Paulo começa dizendo assim: se anuncio o Evangelho. ênfase aqui, o Evangelho. Perceba, amados irmãos, Paulo não pregava uma ideologia, Paulo não pregava uma filosofia, Paulo não pregava uma tradição religiosa, nem mesmo um conjunto de histórias ou experiências pessoais. Ele não falava de suas andanças, antes ele anunciava o Evangelho. E o Evangelho é o único meio de salvação e de transformação para o ser humano, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Note mais, o verbo que o apóstolo Paulo utiliza no versículo 16, anunciar, ele disse, se anuncio o Evangelho. Existem 52 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. E ela é usada, meus amados, especialmente no sentido de boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele e unicamente através dele, Cristo Jesus, que é também o conteúdo do Evangelho e, portanto, da salvação. Só no versículo 16 de Coríntios 9, aparece 2 vezes. E a lição prática que nós podemos extrair aqui é a seguinte. Ouça com atenção, por favor.
Uma vez que nós fomos transformados pelo poder do Evangelho, agora nós somos comissionados a pregar este mesmo Evangelho. Agora que nós fomos transformados pelo poder do Evangelho, agora somos comissionados a anunciá-lo. Vocês se lembram, para contar uma ilustração, né? Uma ilustração bem bíblica. João capítulo 9, vocês se lembram daquele cego que Jesus curou? E que os fariseus ali perguntaram e inquiriram. Lembram-se da resposta que ele deu para os fariseus? Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O que aquele homem fez, amados irmãos e amadas irmãs, foi anunciar o que o Evangelho, o poder de Deus tinha feito na sua vida. Um antes e um depois do encontro com Cristo. É isso que você e eu somos chamados a fazer. Pregar o Evangelho não é uma responsabilidade única e exclusiva dos pastores, porque fizeram o seminário bíblico ou o instituto bíblico. Não é uma função única dos missionários transculturais da APMT, porque estudaram missiologia. Não, senhores. Anunciar o Evangelho, falar do antes e do depois, falar da transformação do que Cristo fez na sua vida, é responsabilidade sua, de cada discípulo de Jesus, de cada um que já foi alcançado pelo Evangelho, criança, adolescente, jovem, seja lá qual for a idade, o gênero, somos privilegiados, porque fomos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, se você ou se alguém te perguntar por que somos privilegiados, em primeiro lugar, porque estamos atendendo um chamado de Deus. Em segundo lugar, porque o Evangelho nos transformou, e agora então nós anunciamos este Evangelho. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, somos privilegiados, sabe por quê? Porque há um galardão para o nosso trabalho. Leia comigo 1 Coríntios 9, novamente, versículos 17, veja o que Paulo diz, ele fala assim, olha, se o faço de livre vontade, tenho galardão, há uma recompensa. Veja agora do 24 em diante, Paulo vai detalhar mais sobre isso, ele vai dizer assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, passageira, efêmera. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque somos privilegiados? Porque há um galardão para o nosso trabalho. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui no versículo 17, Paulo fala abertamente que ele sabe que tem um galardão para o seu trabalho. Mais adiante, lá no capítulo 55, no versículo 58, ele vai se valer dessa certeza para encorajar aos seus leitores, compartilhando com eles dessa mesma convicção. Paulo disse, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E para explicar mais ainda sobre essa recompensa, ou sobre o galardão que os crentes receberão, Paulo, aqui nos versículos 24 a 27, ele faz alusão aos Jogos Olímpicos e também aos Jogos Istmicos, que aconteciam lá em Corinto, de 2 em 2 anos. Vocês sabem muito bem que os gregos, os coríntios, eram muito dados à arte, também aos jogos, né, os famosos, as Olimpíadas. Então, Paulo ali ele usa essa metáfora, essa analogia, falando de
de algo que eles conheciam muito bem. E ele ressalta que os vencedores, os atletas vencedores, eles iriam receber ali uma coroa, uma palma de folhas, não é? Mas que essa coroa, ela era passageira, ela era efêmera. Paulo, porém, falando das coisas espirituais, ele anelava uma recompensa duradoura. Todo cristão, meus irmãos, precisa reger a sua vida com esses valores, os valores da eternidade. Precisamos olhar para isso. Para Paulo, abrir mão de seus privilégios pessoais representava também disciplina e trabalho duro. Assim como ele descreve aqui a vida do atleta, que tinha que se comprometer com os seus treinadores, com as pessoas que auspiciavam o seu treinamento, eles tinham que assinar um contrato de 10 meses. 10 meses de completa abstinência, uma dieta rigorosa, treinamento árduo, duro, para competir, e haviam várias modalidades, com o intuito de ganhar uma coroa corruptível. E Paulo então usa essa imagem do atleta por ser familiar aos seus leitores, nos quais os competidores ali então tinham que exercer essa disciplina e deixar de lado coisas boas, coisas que eles gostavam, mas eles faziam isso a fim de ganhar o prêmio. Sem dúvida, os cristãos podem, meus irmãos, abrir mão de privilégios terrenos para ganhar a coroa eterna. Já que os atletas conseguem desistir de seus direitos a fim de ganhar uma coroa passageira, uma coroa de folhas de oliveira, muito mais os cristãos precisamos renunciar e nos esforçar para cumprir a grande comissão. Sabendo que somos chamados por Deus, sabendo que esse evangelho nos transformou e sabendo que há uma recompensa para o nosso trabalho. Quero ainda ressaltar que o temor de Paulo de ser desqualificado, como ele menciona no final do versículo 27, ele não está falando aqui da sua salvação. Na verdade, ele não está falando sobre isso, mas sim sobre o serviço cristão. Nós participamos da corrida porque somos salvos, não o contrário. A palavra desqualificado aqui significa apenas desaprovado. Paulo não compara-se ao arauto que anuncia os atletas para entrarem na arena. Ele, contudo, não é um competidor. Paulo temia era perder o seu prêmio pelo serviço fiel e sacrificial ao Senhor, e não de perder a salvação. Pois à luz do Novo Testamento, essa possibilidade não existe. De novo, Paulo se vale das figuras do corredor, do atleta em geral, nas diferentes modalidades, também da figura do lutador. Ele se vale de tudo isso, irmãos, para explicar sobre o prêmio, o galardão, a coroa incorruptível que todo servo fiel receberá das mãos do seu Senhor Jesus Cristo. Somos privilegiados, portanto, porque além de sermos convidados pelo próprio Deus para participarmos da sua missão, e de que nós temos sido já transformados pelo Evangelho, ainda receberemos um galardão na eternidade pelo trabalho realizado na obra do Senhor. Oh, quão privilegiado nós somos! Mas, meus irmãos, se bem é verdade, por um lado, que nós somos privilegiados, por outro lado, é igualmente certo que nós somos responsáveis. Somos responsáveis, em primeiro lugar, porque anunciar o Evangelho, como já foi dito no versículo 16, é uma obrigação imposta, intrínseca, e não é exclusividade do apóstolo Paulo. Esse chamado para o anúncio querigmático do Evangelho é para todo verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que nos ensina o Novo Testamento, é isso que nos ensina a palavra de Deus. Jesus disse, e João registrou: assim como o Pai me enviou,
eu vos envio a vós. A responsabilidade de anunciar o Evangelho. Meus irmãos, que o Senhor nos venha encher o nosso coração nessa noite, desse ardor evangelístico. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações pela sua palavra. Que o Senhor nos revista desse senso de responsabilidade missionária. Que não seja uma atividade anual, mas que diariamente, no nosso cotidiano, nós possamos anunciar o Evangelho. Porque é uma responsabilidade que já vem imposta no pacote da salvação e da vida espiritual. Que ao você se acostar, se deitar para dormir nessa noite, que o Espírito Santo possa retumbar na sua mente e no seu coração essa expressão paulina: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Que esta seja que isto seja a última coisa que nós venhamos pensar ao deitar e que seja a primeira ao levantar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Que nós saiamos daqui, meus irmãos, com este peso, com esta carga em nosso coração, de que somos responsáveis por anunciar o Evangelho que nos salvou, que nos transformou. Mas em segundo lugar, somos responsáveis também porque nós somos despenseiros por natureza. Somos despenseiros enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus. O mesmo verso que afirma que há um galardão, versículo 17, também nos adverte sobre a responsabilidade do despenseiro. Vamos ler novamente? 1 Coríntios 9, 17, por favor. Será que toda a igreja poderia ler comigo? Será que podemos ler juntos? Ou eu leio e vocês repetem, então, depois? Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. A igreja, por favor. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. A figura do despenseiro, que também aparece no capítulo 4, no versículos 1 e 2, lá está dito que o despenseiro precisa ser fiel. Fala do oikomonos, era um servo, um administrador da casa, era o responsável pela dispensa, pelo local onde ficavam armazenados os alimentos. E a responsabilidade natural, intrínseca de um despenseiro não era outra senão repartir o alimento do seu senhor. Mas é interessante que esse servo despenseiro, ele não possuía nada, ele era um escravo, ele apenas gerenciava a riqueza do seu senhor, do seu dono. Igualmente, meus amados irmãos, minhas irmãs, nós, enquanto servos, missionários, pastores, discípulos, nós somos também despenseiros, porque nós temos acesso ao pão da vida, conhecemos o pão da vida, Jesus Cristo, temos o alimento do céu, que é capaz de matar a fome do pecador, que, iluminado pelo Espírito, regenerado pelo Espírito, em primeiro lugar, ao ouvir a palavra, agora ele vem da morte para a vida, então ele pode responder positivamente ao chamado da salvação. Mas repito, ele precisa de ouvir a palavra, ele precisa de ter acesso a esse pão do céu. Por isso, somos nós dispenseiros, responsáveis. Somos responsáveis primeiramente porque anunciar o Evangelho é uma obrigação imposta a todo cristão. Somos responsáveis, em segundo lugar, porque o crente é um mordomo da fé, um dispenseiro do Evangelho. E finalmente, em terceiro lugar, caminhando para o final, somos responsáveis porque somos contextualizáveis. Preste atenção a
esse término, por favor. Contextualizáveis. É preciso muito cuidado para explicar isso. Temos a capacidade de contextualizarmos de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto cultural ou grupo étnico, segmento social ou com as pessoas com as quais estamos nos relacionando. Eu não estou falando de mudar a Bíblia, de atualizar a Bíblia, em hipótese alguma. Mas enquanto mensageiros, nós precisamos nos contextualizar. Isso deve ser bem entendido. Obrigado. Isso deve ser muito bem entendido, meus irmãos. Eu não estou falando de um cristão de duas caras. Preste atenção. Não estou falando de um cristão que vive uma vida cristã disfarçada. Ora é crente, ora é mundano. Como diz o nosso Serjão aqui do saxofone, é um bambo na fé. Não é isso de que se trata aqui. A questão aqui é a contextualização do mensageiro, a fim de entregar a mensagem do Evangelho da maneira mais inteligível possível, dentro de uma cosmovisão que os seus ouvintes vão entender. Veja como Paulo coloca isso aqui em 1 Coríntios 9, do versículo 19 ao 23, mas agora eu vou ler para vocês na tradução, na linguagem de hoje. Paulo disse: sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como um judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés. Mas quando trabalho entre os judeus, eu vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando eu estou entre os não-judeus, ou seja, entre os gentios, eu vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus, os gentios, para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois eu estou de fato ligado à lei de Cristo. Mas quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco na fé, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Isso é contextualização. Paulo era totalmente adaptável, contextualizável na sua ação missionária. Ele era um estrategista. Ele sabia anunciar o Evangelho de maneira contextualizada e de acordo com os rasgos culturais e étnicos da sua audiência. A pregação, meus irmãos, ela precisa ser feita de tal forma que o Evangelho possa alcançar a mente e o coração dos ouvintes da maneira mais natural e inteligível possível. É isso que eu quero dizer com contextualizáveis. A nossa responsabilidade enquanto evangelistas, enquanto missionários, é apresentar o Evangelho de maneira contextualizada, a fim de alcançar a qualquer povo, nação, gênero ou classe social. Cada pessoa precisa ouvir o Evangelho na sua própria língua. Daí a importância do ministério da tradução da Bíblia para as línguas minoritárias. A pessoa, uma vez regenerada pelo Espírito Santo, portanto ressuscitada espiritualmente, ao ouvir o Evangelho, então, ela poderá crer no Senhor Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Único, porque não existe outro. E suficiente, porque não se requer outro. Nos versos 19 a 27, Paulo expõe aqui então as razões e as estratégias que ele usava para tornar-se um cooperador do Evangelho, a fim de ganhar o maior número de pessoas possível.
como ele bem coloca no final do verso. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal para você nessa noite. Não precisa de me responder. Eu pergunto, o que é que você tem feito pela causa do Evangelho? Você tem vivido de maneira que o Evangelho está sendo anunciado pelas suas palavras, assim como pelas suas atitudes? Você tem sido cooperador do Evangelho? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ao concluir a mensagem nesta noite, eu queria lembrá-los que somos privilegiados, porque há um chamado de Deus para isso. Somos privilegiados, porque o Evangelho nos transformou. Somos privilegiados, meus irmãos, em terceiro lugar, porque é um galardão para o nosso trabalho. Mas também, meus irmãos, somos responsáveis. E essa conferência missionária foi proposta para nos fazer pensar sobre isso. Somos responsáveis porque anunciar o Evangelho é uma obrigação imposta. Somos responsáveis porque somos dispenseiros, por natureza, do Evangelho. Somos responsáveis porque nós somos contextualizáveis. Nós temos a graça, a sabedoria de Deus de poder pregar e anunciar o Evangelho de maneira que as pessoas possam ouvi-la. Eu termino fazendo as seguintes aplicações práticas. Diante do que ouvimos, diante dos vídeos que nós vemos falando dos desafios do outro lado da rua, assim como do outro lado do mundo. Meus irmãos, diante de Deus, com a graça do Espírito Santo, vamos nos arrepender da nossa cegueira diante da existência continuada de tantos povos não alcançados no nosso mundo presente e da nossa passividade, morbidez frente à urgência da evangelização entre eles. Vamos renovar nesta conferência o nosso compromisso de ir aos que ainda não ouviram o Evangelho, de envolver-nos profundamente com a nossa vida cristã, de modo que o Evangelho chegue na língua vernacular de cada povo que ainda não teve acesso. Vamos buscar erradicar a pobreza bíblica no mundo, pois a Bíblia continua sendo indispensável para o evangelismo. E ainda a nível de igreja local, a Bíblia continua indispensável para discipular os crentes e torná-los à semelhança de Cristo nosso Senhor. Vamos manter o evangelismo, meus irmãos, no centro do escopo plenamente integrado em toda a nossa missão. Na medida em que o Evangelho, propriamente dito, seja a fonte, o conteúdo e a autoridade de toda a missão de Deus, a qual Ele nos chama para participar. Que tudo o que nós fizermos, meus irmãos, possa ser para respondermos a essas questões dos nossos privilégios e das nossas responsabilidades. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. Em o nome de Jesus. Somos privilegiados, somos responsáveis. Vamos orar.